Olá, muito boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês estejam nesse momento, nesta hora e nessa tarde tão linda e tão abençoada. Tá bem? Lição de número 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Tá bem? Então, chegando na reta final, faltando umas duas lições apenas, que é a 12 e a 13. Sejam bem-vindos sempre. Vamos fazer um breve resumo? Batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Ainda é para hoje? Sim. Você crê na promessa do batismo com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? E o que você acha? O batismo com o Espírito Santo transforma vidas? Muito importante a sua participação. Tá bem? É um resumo da escola dominical, viu? E começamos aqui exatamente pelo texto de ouro, ou texto áureo da lição, que está em Atos 19, versículo 6. O que diz esse texto áureo aqui? Paulo chegou na cidade de Éfeso e ele encontrou ali na cidade de Éfeso 12 crentes batistas. Mas por que 12 crentes batistas, presbítero? Vamos lá. Eles eram da igreja batista? Existia a igreja batista quando Paulo foi ali em Éfeso? Não. Então por que 12 crentes batistas? Simples. Porque eles eram batizados no batismo de João, que tinha com codinome Batista. Lembrando que o nome dele não é João Batista, é João. Batista vem da palavra batismo, baptizar ou batizar, que é imergir as pessoas na água. Para você estar ciente disso aí, tá bom? Então ele chegou ali e fez a pergunta para aqueles 12 crentes que eram batizados no batismo de João. Em que eles eram batizados? Perguntou primeiro, vocês creram no Espírito Santo quando vocês creram? Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Simplesmente a resposta daqueles 12 crentes foi, nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Mas espera aí, como assim eles nunca ouviram falar? Se foram batizados no batismo de João, tá, o líder da igreja deles, quando batizou eles, lhes deveria ter falado na instrução de novo convertido sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre o batismo nas águas, o que significa o batismo nas águas, e também, com certeza, deve ter falado ou tem que falar sobre o batismo com o Espírito Santo que eles buscam após o batismo nas águas. Pode acontecer de alguém ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, mas já aconteceu, presbítero? Já, muitas vezes. Normal isso. Então Paulo fez a pergunta, eles falaram que nunca ouviram falar. Paulo impõe as mãos sobre eles, olha a importância das mãos, impôs as mãos sobre ele, nesse formato. Na lição anterior eu falei, impor as mãos é nesse formato, porque assim, com as suas mãos abertas, você está recebendo, tá? Você está recebendo, com as suas mãos assim, você está derramando sobre alguém, abençoando a vida de alguém. Então, Paulo impôs as mãos sobre eles, e o que aconteceu? A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então, foi confirmado o batismo com o Espírito Santo no ato deles falarem novas línguas. Lembrando que você só pode confirmar o batismo com o Espírito Santo na vida de alguém quando você ouve a pessoa falar em línguas estranhas no momento que você está buscando o batismo. Sem isso, não tem confirmação. Não adianta que sem isso não há nenhuma confirmação. Na verdade aplicada, ele diz que nós somos discípulos, e como discípulos de Cristo, nós devemos buscar uma experiência com o Espírito Santo. Cada obreira, deve buscar uma experiência com o Espírito Santo e deve ter uma experiência com o Espírito Santo. Não só buscar, mas também ter
uma experiência com o Espírito Santo. Para quê? E por quê que ele deve ter? Para que ele tenha um contínuo enchimento. Ou seja, ele não deve parar. Ele não deve parar. Eu dou graças a Deus que eu sou batizado com o Espírito Santo desde 1987. Isso aí, 1987. E desde lá para cá, eu nunca perdi essa experiência com o Espírito Santo. Graças a Deus, sempre renovando. E estou sempre em contínuo enchimento. Porque há crentes que eles são batizados nas águas e até batizados com o Espírito Santo, que eles se conformam e aos poucos, nas primeiras semanas, é aquele crente cheio de reteté. Pula, grita, vira cambalhota. Com o passar dos tempos, se ele não tiver uma manutenção, que é buscar em oração, estar em frequente oração, perseverança, vigilância com a boca, leitura devocional da palavra, jejum, ele vai se esfriando com o tempo, vai perdendo a essência e depois tem que buscar renovação. Há um bocado de crente dentro da casa do Senhor precisando buscar novamente a renovação. Renovação de quê, presbítero? Um novo batismo com o Espírito Santo? Não. Renovação dos dons, porque ele já tem os dons. Só que, como não usa, não tem manutenção, que é o constante uso, com o tempo ele vai fracassando e vai deixando de usar os dons. Mas ele não perdeu, só deixou de usar porque não teve uma manutenção. Não ora, não jejua, fala muito palavrão, fala muita besteira, é crente cri-cri, quizumbeiro e vai perdendo mesmo. Infelizmente, me desculpa a franqueza, mas é um bocado de gente que não ora dia nenhum, não vem numa oração. Então, é batizado com o Espírito Santo, quando tem um culto pentecostal, ele não sente nada, que praticamente está vazio, está oco, sem nada. O texto áureo, o primeiro objetivo da lição é compreender o propósito do revestimento na vida do crente. Então, a primeira coisa que o crente tem que entender, precisa entender para que serve o revestimento. Para que serve esse revestimento? Ele precisa entender para que serve esse revestimento. E na primeira parte, no preâmbulo do tópico 1, ele vai falar sobre o revestimento de poder, a qual Jesus falou em Lucas 24:19, 24:49. Depois o mesmo Jesus reafirma também em Atos 1:8, que era para ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Uma pergunta interessante: ficar na cidade de Jerusalém até ser revestido. Eu entendo para mim que esse ficar é ficar em espírito de oração, em vigilância, em perseverança, ficar, mas sempre ligado, não é ficar desligado. Não adianta nada eu ficar na cidade desligado. Eu tenho que ficar atento, porque a qualquer momento o Espírito Santo ele pode operar sobre a minha vida. Para isso eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar preparado para que isso aconteça. Senão não adianta. Né? Então ele fala sobre isso aqui nos dois livros, sobre revestimento, que é o preâmbulo do tópico 1. Ele fala também da ação do Espírito Santo na igreja. Então, lá na igreja primitiva, houve uma ação do Espírito Santo. Mas, para que aquela ação do Espírito Santo continuasse a ser derramada naquela igreja, aquela igreja tinha que ficar num propósito. Para que a ação do Espírito Santo seja derramada na igreja atual, nas nossas igrejas, nós temos que estar ligados em todo culto. A pessoa que não está nem aí, vem para o culto, parece que estão numa festa de casamento, numa discoteca, não fica concentrado. Então não vai sentir nada, filho. Vai ficar vazio mesmo. Tá. Aí Cristo, ele estabeleceu o propósito do revestimento. Para que ele deu
esse revestimento? Para que serve isso? Aí ele explica lá, dizendo logo na frente que esse revestimento é uma capacitação para a igreja proclamar o evangelho. Pronto, ele já matou a charada. Então ele já falou aqui que esse revestimento que foi derramado sobre a igreja é uma capacitação para a igreja proclamar as boas novas. Uma pergunta curiosa. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo antes ou depois da ascensão de Jesus? Durante o ministério de Jesus, 3 anos, algum discípulo falou novas línguas? Nenhum deles. Só falaram e só receberam, tá, esse revestimento depois. Mas eles tinham a virtude. A virtude eles tinham. Mas o revestimento mesmo, a capacitação para dar a eles ousadia, coragem para pregar o evangelho, só foi depois. Tanto é que lá no Pentecostes, capítulo 2 de Atos, observa que Pedro lá, ele teve uma ousadia fenomenal, sobrenatural. Pregou ali e quase 3.000 almas aceitaram Jesus numa pregação de Pedro. A Bíblia não fala como Pedro pregou, não fala que Pedro rolou no chão, não fala se Pedro pulou, mas diz que Pedro recebeu uma ousadia, uma autoridade vinda do Espírito Santo, a qual fez com que aquelas quase 3.000 almas agregassem. Daí para lá, a igreja foi só atuando de uma forma tão poderosa e o Espírito Santo, diz a Bíblia, cooperando com eles. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia cooperando com eles e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. No capítulo 3 de Atos, logo em sequência, você já vê o primeiro milagre acontecendo na igreja, o primeiro milagre na igreja, já na era da dispensação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. No capítulo 4, se você for seguir a sequência, você vai ver que logo em sequência, Pedro e João são lançados da prisão. Capítulo 4. São lançados na prisão, são proibidos de falar do nome de Jesus, porque o evangelho estava sendo propagado, Deus estava fazendo coisas extraordinárias. No capítulo 5, você vê Pedro ensinando no templo em Jerusalém, Ananias e Safira combinam de fazer mentira e caem fulminados, e no mesmo capítulo 5, a sombra de Pedro, por onde ele passava, curava enfermos. Isso é muito importante você entender, tá? Então aqui não vê isso aqui. No tópico 1.1, ele fala que exatamente seguindo aqui o preâmbulo do tópico 1, que é missão e capacitação. Então a igreja recebeu uma missão. Qual era a missão? E de pregar o evangelho por toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão se crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Tá, recebeu uma missão. Mas essa missão tem que ter uma capacitação. E quem capacita alguém não é o pastor. Não, o pastor apenas ele ora e envia para o campo, dirigido pelo Espírito Santo. Agora, a capacitação dentro da missão, aí já vem do Espírito Santo. E o crente tem que buscar essa capacitação, tá? Que é o preâmbulo, depois do preâmbulo do tópico 1, que é o tópico 1.1. E assim, o Espírito Santo estava sempre ativo, não somente na pessoa de Jesus, como também o Espírito Santo continuou ativo na vida ativa da igreja e dos discípulos, que desceu sobre eles de uma forma sobrenatural. No tópico 1.2, vai falar da promessa do revestimento. Essa promessa do revestimento, tá? Ela foi descrita em Lucas 24, 47 ao 49, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 e 8, Atos 2, versos de 1 a 13, Lucas 24, 49, Lucas 3, 16, Atos 2, versos 16 e 21,
E também aqui ele não colocou, mas há uma referência também em Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Velho Testamento já falava dessa efusão. O Velho Testamento já falava desse derramar. E foi exatamente numa ocasião propícia em Jerusalém, que tinha muitas nações, que aconteceu esse derramar. Mas quando, presbítero? Em que ocasião? 50 dias depois, assim que Jesus foi assunto aos céus, a promessa se cumpriu. 50 dias depois, a promessa se cumpriu. Já tinha feito 40 dias desde que Jesus tinha deixado os seus discípulos e retornado aos céus. Já tinha feito 40 dias. Eles ficaram 10 dias buscando, e no 10º dia, que inteirou aí o 50º dia, que é chamado Pentateuco, aconteceu a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Então, no tópico 1.2, ele fala da promessa. Essa promessa já estava predita, essa promessa já estava escrita. Agora era só aguardar. Só que agora nós não precisamos aguardar, porque a promessa já veio. Só que os crentes dessa atualidade precisam buscar, porque a promessa já veio. A promessa já se cumpriu. Essa promessa do derramar do Espírito Santo não vai se cumprir mais, porque ela já se cumpriu. Ela já está aí na atualidade. É só a igreja dessa atualidade buscar, só os crentes de agora buscar essa promessa, porque essa promessa ela é bem visível e ela está aí. No tópico 1.3, ele fala da experiência distinta da regeneração. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder, diferente da regeneração, que é a nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Então não é igual, não. É bem diferente da regeneração. É uma operação bem diferente. Esse batismo é autenticado pelo falar em outras línguas e com a finalidade principal de habilitar os crentes regenerados para testemunhar. Ou seja, agora um crente regenerado precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para ele testemunhar. Isso, aí ele vai ter mais ousadia, mais capacidade para testemunhar. Quando ele abrir a boca para testemunhar, o próprio Espírito, ele vai testificar. Isso é muito importante. Então ele fala aqui no tópico 1.3, que eu peguei alguns pontos, estou resumindo. O fato que estavam reunidos no dia de Pentecostes já eram discípulos de Cristo, que agora estavam aguardando o revestimento de poder. Os crentes em Samaria já eram convertidos e batizados, mas foi pela oração e imposição das mãos de Pedro e João que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro, quando chega na cidade de Samaria, ele já encontrou um grupo de crentes batizados nas águas. Ele encontrou na cidade de Samaria um grupo de crentes batizados nas águas, mas quando ele impôs as mãos sobre aqueles irmãos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência do falar em línguas. Isso aconteceu na cidade de Samaria. Se você pegar lá, você vai ver o que aconteceu lá na cidade de Samaria, né? Outro exemplo é a vida do apóstolo Paulo, que se converteu no caminho para Damasco, mas só foi cheio do Espírito Santo quando já estava naquela cidade, né? Após a chegada de Ananias. A mesma coisa aconteceu com Saulo de Tarso. Ele recebeu o batismo nas águas e logo em sequência Ananias impôs as mãos sobre ele e Paulo também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 6 a 17, você vai encontrar esta referência, tá bem? Resumo do tópico 1. O tópico 2, que é o segundo objetivo da referida lição, observa o que ele nos vai falar no tópico 2. O tópico 2, o segundo objetivo é identificar a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. Há uma diferença entre os dois? Sim, há uma diferença.
No rodapé dessa lição, eu vou deixar aqui o que significa a palavra regeneração. Tá? O batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Vemos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo no Espírito Santo. Tá? O propósito dessa experiência prometida e proporcionada por Deus é a evidência física do momento em que o discípulo é batizado com o Espírito Santo e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal. Essa é uma dimensão do ministério do Espírito Santo, que teve início no dia de Pentecostes e continua ao longo da história da igreja, assim como vimos nas lições anteriores. Alguns estudiosos identificam como a era do Espírito, que também é chamada de a era da missão. Então aqui ele vem falando primeiro sobre o batismo, depois vai falar sobre a regeneração. Tá, 1:2:1, significado e propósito. Lucas usa uma expressão que os discípulos teriam após a ascensão de Jesus. Eles utilizam duas expressões: batizou, referindo-se ao batismo de João Batista, e batizados, referente ao recebimento da promessa do Pai. Há uma diferença muito grande, viu? Ó, há uma diferença muito grande, ó. Batizados, batizou, batismo de João. Batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo no grego significa mergulhar, imergir. E João batizou, isso é, imergiu, mergulhou. Então o Senhor usa essa expressão no sentido metafórico para identificar que o revestimento de poder que seus discípulos receberiam como uma imersão no Espírito. Tanto Palma, né, quanto Marshall, eles enfatizam que não é possível expressar a expressão do batismo no Espírito Santo em sua totalidade. A expressão aponta para uma experiência no qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. Então ele fala aqui sobre o mergulho. Então a palavra batismo, nós pentecostais batizamos as pessoas por imersão, que é mergulhar, imergir. Há um outro batismo que é aspersão, que é aquela canequinha d'água na cabeça somente. Qual o batismo que João batizou? Qual foi o batismo que João efetuou na Bíblia? O batismo por imersão. E lembrando bem claro que o batismo precisa seguir um critério muito importante: ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se alguém é batizado só em nome do Pai, ele precisa ser rebatizado novamente para ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não adianta. É assim que a lição nos ensina, é assim que a Bíblia nos ensina. A evidência inicial. Como discípulo de Cristo, sabe que é batizado no Espírito Santo. Como é que um discípulo sabe que ele é batizado? Ora, eu sei, logicamente. Quando eu recebi uma unção sobrenatural sobre a minha vida que mudou radicalmente a minha vida. Eu comecei a falar em línguas, uma língua que não é daqui da terra, não é daqui de baixo, é de cima do céu. Em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram. Então aqui a evidência, falaram em outras línguas. Isso não pode ser por iniciativa própria, mas conforme o Espírito Santo nos concedia. Então detalhe, ninguém fala em línguas estranhas por iniciativa própria. Mas espera aí, presbítero, uma pergunta importante. Será que alguém pode imitar as línguas estranhas? Uma pergunta interessante. Será, presbítero, que alguém pode imitar as línguas estranhas e dizer que foi batizado com o Espírito Santo? Será que isso é possível? Sim. Mas como nós vamos perceber isso, presbítero? Como nós vamos entender isso? Simples. Pelo discernimento dos dons espirituais. Lembra que eu falei que os dons espirituais são 9? Então, você vai usar o discernimento de espírito, que é um dos 9 dons, para discernir que pode acontecer daquela pessoa não foi batizado e ele está apenas imitando. Tomem cuidado
que hoje nas redes sociais, em algumas redes sociais, tem um bocado de desenhos animados por aí, as pessoas imitando as línguas estranhas, fazendo chacota com os dons espirituais. Os dons espirituais eles não são para fazer chacota deles. Tome cuidado, para você não cair nessa infração. Nós vemos algumas pessoas caindo nessa infração. Eu vi um bocado de gente brincando com esses dons, inclusive crianças, filhos de crente que não são batizados nas águas, nem com o Espírito Santo, brincando com isso. Não pode, tá? Isso é uma coisa muito séria. Toma cuidado, para você não cair naquele erro, tá? De blasfemar contra o Espírito Santo e não ter salvação nunca mais na vida. Tome muito cuidado com isso. Não brinque com isso. Não deve se brincar com isso. Então tá aqui, ó. É uma importância muito grande você entender isso aqui, ó. O relato bíblico indica que as línguas foram após eles serem cheios do Espírito Santo. Caíram o Espírito Santo. Vi sobre eles. Em Atos 8, 17, 18 expressa, Simão vendo. Não é absurdo afirmar que Simão testemunhou um sinal exterior, que o levou a atestar que os samaritanos receberam o batismo pelo Espírito Santo. Em Atos 9, 17, Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele é cheio do Espírito Santo. Ainda em Damasco, o apóstolo começou a pregar sobre Jesus e mais tarde testificou que falava em línguas. O livro de Atos aponta para o fato dos discípulos de Cristo começarem a falar em língua no momento do batismo. A parte 2:3, receber o batismo. Lembrando que no rodapé eu vou colocar o significado da palavra regeneração. O que é um crente regenerado? O que você acha disso? Um crente regenerado agora é um crente que não pratica mais nada. Simples assim. Um crente regenerado agora, ele é um crente que não fuma mais, não fala mais palavrão, não rouba, não fala mentira, não cobiça a mulher do seu próximo. Um crente regenerado agora, ele não deve mais fazer isso. Porque agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Entendeu? Então tá aí. Após receber o batismo com o Espírito Santo, no momento da conversão ou do batismo nas águas, contudo, mesmo nas ocasiões, a experiência é precedida do anúncio do Evangelho. Um anúncio ouvido com interesse que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona, aqueles que nele creem. Tá. A última parte da lição, que é bem grande, né? É o terceiro objetivo, aspectos bíblicos fundamentais. Mas o terceiro objetivo, ele nos diz o seguinte, o terceiro objetivo e último. Ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que crêem na promessa. Então, vou resumir bem isso aqui. O batismo com o Espírito Santo não está preso a nenhuma denominação. Não. Ele é independente, não está preso em nenhuma denominação e nenhuma denominação detém esse poder absoluto só para si. Não. Esse batismo é para todos que crerem. A palavra todos indica que todo mundo pode receber. Então, não está preso a nenhuma placa de igreja, a nenhum ministério e nem tampouco preso a uma pessoa só. É para todos que crerem. Viu como é que eu resumi bem aqui? Então tá. O 3 ele fala do aspecto bíblico fundamentais. 3 aspectos são importantes. Primeiro aspecto. Repetidamente são abordados por aqueles que não creem na atualidade no batismo com o Espírito Santo, como registrado em Atos. Tá. O primeiro aspecto, então, algumas pessoas não crêem no batismo com o Espírito Santo. Presbítero, será que nós encontramos hoje no nosso dia pessoas que não crêem no batismo com o Espírito Santo e nem na sua existência? Sim, encontramos ainda. Segundo aspecto, são abordados de forma equivocada por alguns que se denominam pentecostais. É uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado. Tem um bocado de gente por aí se passando por pentecostais, usando os dons espirituais. Tome cuidado quando você encontrar isso aí. Terceiro aspecto que ele fala aqui, alguns irmãos têm dificuldade de compreender biblicamente
Para isso, tem que ter um culto de ensinamento na igreja para falar sobre isso, mas só que muita gente não vai, porque as pessoas estão acostumadas a ficar pulando de igreja em igreja, ouvindo algumas coisas absurdas e não param para ouvir um texto bíblico quando o pastor, na terça-feira, dá o culto de ensinamento. Muitos não querem ouvir, porque acham que já sabe tudo e começam a praticar uma série de heresia por aí fora. Me desculpa a franqueza, mas isso é realidade. 3.1. Ser batizado e ser cheio. Tem que ser batizado e ser cheio, tá? As duas coisas. Ser batizado no Espírito Santo dispensa o discípulo de Cristo de perseverar em oração. Ou seja, ele tem que perseverar em oração. Ah, não, eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu não preciso perseverar em oração. Tá ao contrário. Você precisa perseverar em oração. Automaticamente você perseverando em oração, você vai se enchendo mais do Espírito. Quando você for pregar, cantar, orar, as pessoas vão ver que na sua oração e no seu louvor há uma presença sobrenatural que não é sua, mas de Deus. Entendeu? É o tópico 3.1. O 3.2. Línguas como evidência e dom. Tá. Você precisa buscar também os dons do Espírito Santo. Recebeu o batismo, não se conforme só com o batismo. Busque os dons. Os dons são 9. Busque pelo menos um. Se você quiser buscar mais de um, não tem problema nenhum. Se você quiser buscar os 9, também não vejo nenhum problema. Mas receber o batismo com o Espírito Santo, filho, não fica só preso no batismo com o Espírito Santo, não. Busque os dons. Há pessoas que, quando são batizados com o Espírito Santo, já recebem no ato do batismo com o Espírito Santo dons. Dons. E lembrando que esses dons não é para você sair por aí tirando onda, lavando a cara com as pessoas, dizendo que tem, mas não usa. Eles são usados, esses dons são para usar para benefício da igreja. Os dons espirituais jamais podem ser usados para benefício próprio. Os dons espirituais devem e têm que ser usados para benefício da obra da igreja, da obra da igreja, para beneficiar o crescimento da igreja, não para o crente se envaidecer e crescer, achar que ele já é o bambambam. Não, os dons não é para isso não. Cuidado com isso, tem um bocado de gente por aí enganado por aí. 3 e último, é para hoje, para todos os nascidos de novo. Isso aqui basicamente nós falamos lá na frente, então é para hoje, para todos os nascidos de novo. Essa foi a lição bíblica de Escola Dominical, EBD de número 11, o batismo com o Espírito Santo e o Pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Tá bem? Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe seu like. Eu fiz aqui apenas um apanhado, um breve resumo, não falei muita coisa, mas foi o suficiente para você entender sobre a promessa ainda para o dia de hoje. Deus te abençoe em Cristo Jesus, graça e paz.